A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe nesse dia. Tem uma palavra de Deus para você. O livro de Provérbios, ele é um livro riquíssimo. Ele nos ajuda, ele nos aconselha, ele nos ensina o que nós devemos fazer. Quais são as atitudes que nós devemos tomar, o caminho que nós devemos seguir, o que nós devemos evitar. Eu lendo e meditando na palavra do Senhor, aqui em Provérbios 14, 11 e 12, eu vou ler para você, que fala assim: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu não sei se você já parou e meditou nesses versículos, mas aqui está dizendo sobre a atitude ruim de uma pessoa. Quão difícil será a vida dessa pessoa, segundo aquilo que ela está plantando de ruim nessa terra. Aqui está dizendo que aquele que é perverso, aquele que tem prazer na maldade, ele até tem uma casa construída, ele tem uma casa edificada, porque está dizendo assim, a casa do perverso, ou significa, o que ele constituiu, aquilo que ele construiu, não ficará para sempre. Ela será destruída. Quando nós vemos muita maldade, né, pessoas muito ruins agindo aí, e você vê que a pessoa tem ali, tem pessoas que têm até um nível muito elevado na sociedade. A casa está construída, mas não está construída na rocha. Não tem firmeza, não se sustenta, porque constrói na areia. E se você construir na areia, a água vai lavando e vai levar tudo. Mas na rocha não. A rocha significa firmeza. E aqui, eu lendo essa passagem, esse versículo, esses versículos, eu deparo com uma situação que muitas vezes nós pensamos: por que fulano faz tanta maldade e a casa dele prevalece? Por que essa pessoa é tão ruim e a casa, ela está do mesmo jeito? A palavra está dizendo para mim e para você que a casa dos perversos vai ser destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Olha a comparação: casa-tenda, casa-tenda. Uma casa e uma tenda, claro que uma casa vale muito mais que uma tenda, ou seja, você olha para o ímpio e você vê riquezas, você vê poder. Aí você vê uma pessoa que serve a Deus e está ali difícil, passando por dificuldade. Vai dizer que não é. Você vê muito mais gente que não tem temor a Deus ser rico, não estou falando ser próspero. Há diferença aí de prosperidade e riqueza. Aí você vê o perverso, o ímpio, rico, poderoso. Aí você olha o servo de Deus, mora numa tenda, numa coisa simples, mas é próspero. É próspero. Eu sempre falo assim, eu não tenho tudo o que eu quero, mas não me falta nada. Isso se chama o quê? Prosperidade. É prosperidade. É você não ter ausência de nada, você não ter falta de nada. Isso significa prosperidade. Só que aqui está dizendo, vai ser destruído. No seu devido tempo, vai ter ruínas. Mas a tenda dos retos, daqueles que estão no caminho, daqueles que andam no meu caminho, vai florescer. Vai ter frutos. É a palavra de Deus que está falando. Aí a palavra diz assim, há caminho que é o homem. Porque a gente não consegue ver todas as coisas. Quando fala assim, caminho, um caminho, porque a gente não consegue estar em todos os caminhos. Você está dentro do seu carro. Você está na estrada.
Você está em um caminho, você não consegue andar em 5 caminhos ao mesmo tempo, você tem que escolher um caminho. E as Escrituras Sagradas estão dizendo aqui, há caminho, porque eu olho, eu estou vendo um caminho, eu estou vendo uma direção, que parece, aos meus olhos ou aos seus olhos, ser um caminho direito, ser um caminho que vai me levar na direção que eu quero. Mas aí, a palavra está dizendo assim, mas ao cabo, ou seja, ao fim, dá em caminhos, plural, olha o S, caminhos de morte. Para entrar é fácil e para sair é difícil, porque são muitos caminhos. Já viu falar que um buraco chama o outro? Um abismo chama o outro? Se você entra na direção errada, lá na frente vai aparecer muitas coisas para destruir a sua vida. Sabe uma pessoa que pode ser um exemplo para mim e para você? O rei Saul, o primeiro rei de Israel. Porque ele encaixa-se muito bem nesse versículo. Ele escolheu um caminho que aos olhos dele parecia ser o caminho exato. Era tudo que ele queria. Sou o rei, tenho poder nas minhas mãos. Então, o povo olhava os vizinhos, né, bem dizer assim, a vida do outro, dos outros lugares, tinha reis poderosos que lutavam em favor do povo. Nós também queremos um rei. E Deus não escolheu Saul aleatório, não. Apareceu Saul e Deus colocou lá. Não, Deus escolheu, porque Deus mandou que o profeta Samuel fosse falar com o rei Saul, ou com Saul antes de se tornar rei. Saul, ele morava em uma das tribos menores, que era a tribo de Benjamim. E ele se sentia pequeno, mas tinha algo em Saul que era diferente. E chamou a atenção de Deus. Perde as jumentas do pai, ele vai à procura, tudo permissão de Deus, para levar no caminho que Deus queria. Tudo na direção, porque Deus queria ungir ele como rei de Israel. Saul, ele dá um exemplo para mim e para você, que quando nós perdemos a humildade e deixamos que o nosso eu nos complete, a presença de Deus se afasta e Deus já não mais opera em mim, mas quem está operando sou eu próprio. E a palavra diz lá no livro de Jeremias que maldito é o homem que confia no homem e faz o seu braço, ou faz a sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Esse homem, ele se torna maldito, porque ele confia no homem, ele pega a carne do seu próprio, né, ou a carne da, vamos dizer, aqui está dizendo assim, ou você confia em você, ou você confia no próximo, mas você está pegando aquela carne, coisa mortal, e você está fazendo a sua força, porque o braço é a força. E você se aparta o coração, ou o seu coração do Senhor. O rei Saul, ele chegou a ser um bom rei. Ele chegou a ser um excelente líder quando ele estava na direção de Deus. O dia que ele começou a se importar demais com o que as pessoas pensavam em relação a ele, ele começou a deixar o eu dele trabalhar e se afastou da vontade de Deus. Ele começou a se preocupar muito com a opinião. Sabe quando aqueles políticos, os políticos de hoje, que vivem preocupados com as pesquisas de apoio popular? Era isso que acontecia na vida de Saul. Saul estava muito preocupado, será que eu estou sendo um bom rei ou não? Saul tinha aquela coisa, aquele complexo de inferioridade. Ele se sentia inferior. E ele foi lutando para conquistar, sabe o quê? A autoestima, ter uma autoestima elevada. Não é ruim ter uma autoestima elevada, mas quando você deixa a humildade e deixa a arrogância, a prepotência entrar dentro de você, Deus não está. Deus não está. Em latim, a palavra humilde significa
humilhe-se. E sabe o que significa humilhe-se? Que permanece na terra, não se eleva da terra. Humilde, baixo. Já ouviu aquela frase, né, aquele jargão popular que diz assim, quanto mais alto você subir, mais alto será o tombo? Será se você não tiver Deus na sua vida. Porque quando Deus te exalta, né, ou Deus te honra, e se você continua com Deus, Ele não deixa você cair. Por quê? Porque a sustentação vem dEle. É Ele que segura você, é Ele que te sustenta. Então, se a própria mão do Criador do universo está sustentando você, você vai cair? Se Ele sustenta o globo terrestre, se Ele tem um domínio de todo o universo, nós estamos na Terra, um planeta que chama Terra. Mas você já viu tantos outros planetas que tem no universo e todos sustentados pela mão dele? Será que ele vai deixar você cair? Sabe por que Saul caiu? Porque ele se preocupou demais com a opinião dos outros e esqueceu que o que contava de verdade era o que Deus queria dele. Aí ele começou a deixar o eu, o ego, falar mais forte. Já viu quantas pessoas que começaram do zero, que não tinha nada, que se tornaram homens e mulheres reconhecidos pela sociedade. Homens e mulheres que chegaram num patamar que, de onde vieram, era impossível isso acontecer, mas Deus fez. Mas aí entrou o orgulho. Aí entrou, o ego estava falando mais forte. E foi se afastando a humildade. Porque você sabe que o que precede a honra é um coração humilde. Guarda isso no seu coração. Aonde Deus te colocar, aonde você for com a planta dos teus pés, o que precede a honra é um coração humilde. Aonde Deus te colocar, não esqueça de onde você veio. Não esqueça quem você é em Deus. Porque o inimigo, e eu falo inimigo porque é aquele que luta contra a nossa alma, luta contra o nosso ser para nos destruir. Ele vai colocar dentro de você aquele sentimento que você é autossuficiente, que você consegue com as suas próprias mãos e que você não precisa de ajuda de ninguém. A palavra nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a justiça dele, e que as outras coisas que nós nos preocupamos, Deus vai acrescentar, elas vão acontecer. Quando nós esquecemos que nós precisamos de Deus, nós esquecemos que nós precisamos um dos outros. Como assim? O que a palavra nos diz? Que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como nós mesmos nos amamos, como nós mesmos queremos o bem para nós. Quando eu esqueço que eu preciso de Deus, eu também me esqueço que eu preciso do meu próximo. Sabe quando uma pessoa, ela começa do zero e Deus dá tudo para ela. Ela se torna uma grande empresária, ela se torna um grande empresário, renomado, reconhecido, marcas, aí, sabe, pelo mundo. Mas aí ela esquece que ela tem, primeiramente, porque foi Deus, e segundo, porque tem ajuda humana. Ela não consegue sozinha, ela não consegue ir sozinha. Há muitos mentores aí que você vê nesses canais, pessoas que já têm vendido livros e mais livros, que têm dado aconselhamento, fazem mentoria para milhares e milhares de pessoas pelo mundo. Mas tem umas coisas que as pessoas esquecem, porque muitos títulos, subtítulos desses vídeos falam que você não precisa de ninguém. Eu quero dizer para você, você precisa sim. Você precisa sim. Você precisa da pessoa que está do teu lado te ajudando. Você precisa daquela pessoa quando você não tem com quem conversar e está ali conversando. Você precisa dos ouvidos dela para ouvir a sua voz. Você precisa daquela pessoa que você está aí no seu trabalho. Mesmo que seja para fazer uma coisa pequena, mas você precisa dela. Quando eu esqueço que eu preciso de Deus acima de tudo e que eu preciso do meu próximo, aí a humildade afasta de mim.
E o que procede à ruína? O que procede? O que precede a ruína? O que precede a destruição? A falta da humildade. Quando Deus nos coloca em um lugar, a gente tem que reconhecer que nós precisamos um dos outros. E acima de tudo, nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós temos que reconhecer que quando Deus manda uma palavra para nós fazermos, realizarmos, é porque Ele está dizendo, eu sei o que é melhor para você. Deus sabia o que era melhor para Saul, com certeza. Mas Saul estava preocupado com o quê? Com a população. O que o povo vai pensar de mim? Ele era uma pessoa ele era um bom líder. Saul foi um bom líder no começo, quando estava sendo orientado por Deus. Perdeu a orientação de Deus, se desorientou-se, ficou perdido. Então, ele começou bem. Ele era um excelente líder. Quando lá em 1 Samuel 11, fala que os residentes da cidade de Jabes-Gileade estavam sendo sitiados pelos amonitas. O que ele fez? Ele cumpriu o papel que o Deus havia confiado como líder, como rei. Ele livrou o povo daquela cidade, Jabes-Gileade, das mãos dos amonitas. Ele começou bem. Ele começou muito bem. Só que o problema dele era a preocupação daquilo que as pessoas estavam pensando em relação a ele. Às vezes você está num patamar elevado, Deus te colocou num lugar de honra, aí você muitas vezes nem cumprimenta a pessoa, passa assim, mas é só um mero funcionário que está aqui, cuidado. Porque você precisa desse mero funcionário. Sabe aqueles patrões antipáticos que chegam, não cumprimentam ninguém, que não diz um bom dia, não diz uma boa tarde, não pergunta se está bem. Sabe? Parece que a pessoa está ali como um lixo para você. Que a pessoa não tem valor para você. Não te esqueça que você tem o que tem, porque essas pessoas têm doado o tempo delas para você, para fazer você uma pessoa bem-sucedida. Sabe por que está precedendo muita ruína na vida de muita gente? É a arrogância. É achar que são melhores, que são mais inteligentes. Sabe aquela pessoa que Deus confia um ministério gigantesco? E já vi isso. Só que começa a ser tão arrogantes, achar que sabem mais do que os outros, não querem aprender mais nada, só querem aprender aquilo que acha. Aí a destruição vem. A destruição chega. E olha, é total. É uma destruição, sabe o quê? Horrível. Porque depois a pessoa até tenta se levantar e pela misericórdia de Deus se arrepender, se levanta. Mas demora anos e anos para conquistar e se conquistar. Saul não conquistou. Saul não conquistou. Saul perdeu tudo. Saul perdeu tudo. A palavra diz lá em 1 Samuel 31 que fala assim, os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. 3 filhos ele perdeu naquele dia. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois o seu escudeiro, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Um caminho que ele tomou, vários caminhos de morte. A palavra ela é tão fiel, não tem erro. A palavra de Deus ela não tem erro. Esse homem aqui, ele teve posição e ele teve honra. Só que na primeira oportunidade, sabe o que ele fez? Ele foi lá e ofereceu sacrifícios sem autorização.
Mas e daí, Sirlene? O que tem oferecer sacrifícios a Deus? Era o coração dele. Deus, ele respeita, sabe o quê? A hierarquia. Deus respeita e nós devemos respeitar. Quando Deus ele chama alguém, nós devemos respeitar esse chamado. Quando Deus coloca uma pessoa em um lugar importante, nós devemos respeitar, porque nós sabemos que todas as autoridades, elas foram estabelecidas por Deus. O livro de Romanos 13 fala sobre isso. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Saul, ele estava trazendo consequências, condenação para ele mesmo, porque ele era uma autoridade, ele foi uma autoridade, sim, ele foi chamado como rei, ele foi chamado como um líder, mas ele não foi chamado como um líder espiritual. O cargo dele não era esse. Ele não deveria passar aquilo que Deus havia falado. O seu cargo, o que eu confiei nas suas mãos, é isso aqui, é ser rei sobre Israel. Quem era o líder espiritual naquele tempo era Samuel. Deus havia constituído Samuel, não Saul. Aí o que ele faz? Ele vai oferecer sacrifício sem autorização. Aí a coisa ficou feia para o lado dele. Sabe o que Deus fala para ele? Deus vai lá e Deus fala assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. O atender, Saul, é melhor do que a gordura de carneiros. Ele pensava que estava certo. Às vezes a gente faz coisas pensando que está certo. Às vezes a gente quer ocupar lugares pensando que Deus está no negócio e Deus não está. Cada lugar Deus chamou. É por isso que eu falo, nesse mundo tem espaço para todos. Se você abre aqui, por exemplo, uma imobiliária nessa cidade, lá tem mais 10 imobiliárias, mais uma para concorrer. Sim, mais uma para concorrer, por quê? Porque tem espaço para todos. Tem lugares, esse mundo é grande, tem lugar para todo mundo. Deus sabe a medida certa. Então a gente tem que respeitar os nossos líderes espirituais, a gente tem que respeitar pai e mãe. A palavra fala assim: honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias prolonguem sobre a terra. Sabe por que morre muita gente jovem? Porque não respeita o pai e a mãe. Sabe? Não respeita. Mas o meu pai é assim. Ok, seu pai é assim, mas o respeite. Não fale mal, entendeu? Não xingue, não maltrate. Não, põe na mão de Deus. Honrar pai e mãe significa isso. É sair da confusão, é sair da contenda. Tem pai e mães que são narcisistas, que são insuportáveis, que quer controlar a vida do filho. O que eu faço para honrar esse pai e essa mãe? Evitar confusão, xingamentos. Deixa falar, mas não vou ouvir tudo que me fala, porque nem tudo vem de Deus, entendeu? Tem pais e mães que são manipuladores, querem manipular os filhos para fazer a vontade. Não é a vontade boa, não, é a vontade iníqua. Mas aí que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe e fazer o quê? Aquilo que eu não posso fazer, eu deixo que Deus faça com eles. Mas aquilo que eu posso evitar, eu vou evitar. Quantos pais e mães também que são bons e os filhos não são para com eles? Que não ajuda, que não pergunta como está, que não atende a necessidade quando precisa. Quantos filhos que abandonam os pais, sabe? Deixa os pais jogados de lado e os pais deram a vida por você. E o dia que os pais precisam, você vira as costas para eles. Sabe o que é isso? Você não está honrando o seu pai e sua mãe. E os seus dias não serão longos sobre a face da terra. Nós estamos falando aqui de um rei que deu exemplos não muito bons, mas são bons para nós aprendermos que nós precisamos obedecer e parar de sacrificar. Porque quando Deus fala conosco muitas coisas, nós preferimos sacrificar. Deixamos de lado. Não, Deus não está falando comigo, Deus está falando com você.
Ele não cumpriu, sabe? Ele não cumpriu a vontade de Deus. E naquele tempo, o sacrifício, eles serviam para pedir perdão a Deus. Mas Deus estava falando, não adianta você pedir perdão. Porque eu prefiro que você seja obediente do que você venha com sacrifícios de tolo para mim. Sabe, a obediência, gente, ela gera tanta recompensa. Você ser obediente a Deus gera tanta recompensa. Sabe, tem dias que é difícil, fala, gente, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E Deus, seja obediente à minha palavra, faça aquilo que eu estou instruindo você e vai ter recompensa. Porque, sabe por que Saul perdeu tudo? Desobediência. Ele ofereceu sacrifício, ele não cumpriu as tarefas que Deus encaminhou ele nas batalhas, ele fez do jeito que ele achava melhor. Quando Golias, no capítulo 17 de 1 Samuel, se levantou contra o povo de Israel, ele era um dos homens mais capacitados, mais fortes, mais experientes. Sabe o que ele fez? Ele retrocedeu. Por quê? Porque a confiança dele não estava totalmente em Deus. Aí vem um homem lá, pequenino, Davi, franzino, cuidava de ovelhas. E interessante que Davi tinha tanta confiança, sabe? E ele fala para aquele gigante, olha, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha a autoridade, olha o nível de espiritualidade que esse Davi tinha comparado com Saul. Porque Saul retrocedeu. Sabe o que Saul fez? Usou os bens materiais. Quem matar Golias vai casar com a minha filha e depois ainda vai ficar pelo resto da vida isento de pagar, sabe o quê? Taxas do governo, bem dizer assim, né? Como nós pagamos. Vai ficar isento, não vai pagar nada. A pessoa que casar com a minha filha é a família toda. Ele pagava, né? Ele comprava as pessoas. Por quê? Porque ele não tinha a mesma autoridade espiritual que Davi tinha. Porque Davi falou, você pode vir com espada, você pode vir com lança, mas eu não vou com lança e nem com espada. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, a quem tens afrontado. Há uma diferença aí, quem é obediente e quem não é. Sabe por quê? Quem é obediente não teme. Não teme, porque ele não vai com a força dele. Davi não estava indo com a força. Quando ele está dizendo lança, escudo, fala de força, proteção. Ele estava dizendo, eu não tenho essa proteção humana, mas eu tenho a maior de todas, a proteção de Deus. Aí Saul, ele era para ter sido ele a enfrentar Golias, não era Davi, mas ele perdeu a oportunidade. Aí Davi foi reconhecido. A partir daquele momento, o coração de Deus se abriu para Davi. Davi já tinha sido ungido, mas aquela foi a oportunidade de fechar, arrebatar aquilo que Deus tinha prometido para ele. Sabe? Lá em 1 Samuel 18, 27, ele lutou contra o adversário errado. Quem? Davi. Davi era casado com a filha dele. Davi matava os filisteus, trazia lá a cabeça dos filisteus, prepúcios dos filisteus, apresentava ao rei Saul. Em vez de ele ser grato, agradecido, sabe o que ele fazia? A palavra diz assim que ele ficava chateado com Davi. Ele ficava irritado com Davi. Por quê? Porque Davi matava seus milhares e milhares. E ele ficava assim, ofendido, porque Davi era mais forte do que ele. Ele achava aquilo inadmissível. Então ele se tornou o quê? Inimigo do próprio genro. E Jonatas gostava muito de Davi. Até escondia muitas coisas de Davi. Por quê? Porque sabia que o pai queria matá-lo. E a palavra fala que quando as mulheres cantaram que Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus milhares, a partir daquele momento, olha para você ver o ego da pessoa, o ego. A partir daquele momento, a palavra fala assim que Saul não via Davi com os bons olhos. Não via. Aí, aquele espírito que entrou nele, né, se apossou dele, dava aquelas crises de raiva. E ele ficava lá, revoltado com Davi. Então ele lutou com a pessoa que amava, porque Davi gostava dele. Davi tinha respeito por Saul, mas Saul não tinha respeito por Davi. Aí a coisa foi agravando, né? Ele era egoísta, ele pensava no que as pessoas pensavam a respeito dele, mas ele nunca parou para pensar o que Deus está pensando de mim. O que Deus está pensando do meu reinado? O que Deus quer de mim?
Já viu isso? Que a gente preocupa demais que as pessoas pensam, mas a gente esquece de se preocupar e olhar para Deus e ver o que Deus está pensando de mim. Aí lá no capítulo 28 de 1 Samuel, ele vai buscar orientações também da fonte errada. Porque Samuel já havia morrido. E ele estava desesperado porque ele queria consultar ao Senhor para saber se ele ganharia dos inimigos. Ele foi consultar pessoas mortas. Ele foi consultar, em vez de consultar o Deus vivo, ele ainda foi tentar chamar Samuel para responder as questões dele. Então eu quero dizer para você que Saul tinha condições para ser um excelente rei sobre Israel. Mas faltou uma característica essencial: respeito para com Deus e para com a vontade dele. Tem coisas que nós temos características e condições para cumprir funções, objetivos. Mas se falta o respeito para com Deus e para a vontade dele, é em vão o nosso sacrifício. Nós temos que obedecer ao Senhor e não sacrificar. Talvez você está aí num relacionamento que Deus está falando para você sair há muito tempo, mas você está teimando com Deus e você está sacrificando. E você quer ter recompensa, você não terá recompensa. Sabe o que foi o fim? Eu li para você o fim de Saul. O caminho que ele escolheu, pensou que era direito aos olhos dele, mas depois veio os caminhos de morte. Tem coisas na nossa vida que se a gente não pegar direção com Deus, vai ser morte. Vai ter tristeza, vai ter luto. É por isso que Deus fala conosco através da palavra dele. Ele nos orienta porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Tem relacionamentos que são tóxicos, tem trabalhos que Deus não quer te dar e você está teimando de entrar. Tem lugares que Deus não quer que você saia, mas você está teimando de sair, é aí que Deus quer te abençoar. Tem autoridades que você deve respeitar e você não respeita. Mesmo que aquele líder seja a pessoa assim insuportável, porque tem líderes que são complicados de se lidar, porque ainda não são libertos. Mas ele é autoridade. Tem coisas que você tem que calar mesmo e deixar que Deus faça. Sabe quantas vezes eu já trabalhei com pessoas, com líderes desorientados, sem temor nenhum a Deus. Mas ele era o meu chefe, né, o meu patrão, e eu tinha que respeitar isso. Tinha que seguir as ordens. Então tudo é constituído por Deus. Tudo que você vê, toda autoridade que você vê, Deus constituiu e tem que ser respeitado. Não tem como você falar, mas está aí porque quer. Não, está aí porque Deus permitiu estar. Eu comecei a falar para você do livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios é rico em ensinamento. E a vida de Saul também é rica em ensinamento. Porque aquele que muito sacrifica, nada tem. Aquele que muito desobedece, não tem recompensa. Sabe você que a palavra fala que bem-aventurados os humildes de espírito, está lá em Mateus 5. Eu falei sobre o sermão da montanha. Eu falei sobre isso. As bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças no sermão da montanha. Eu falei sobre isso. E lá está dizendo lá no 5:3 que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deus está com você. Quando você tem um coração realmente, sabe assim, falando assim, Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo. Davi era assim, eu só vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for comigo, eu só faço se o Senhor permitir eu fazer, eu só entro nessa porta se o Senhor abrir, porque não quero desobedecer. Não quero fazer sacrifício de tolo, sabe? A pessoa, ela tá ali sofrendo. Sabe aquela pessoa que está lambendo gelo? Não é lambendo gelo, enxugando gelo, desculpa, enxugando gelo. Já viu aquela pessoa que enxuga gelo? Está sempre molhado. Porque está perdendo tempo. Sabe, a gente perde tempo com tantas coisas estúpidas e Deus ali nos orientando e falando, eu sei o que é melhor para você. Deus sabia o que era melhor para Saul, mas Saul não queria saber o melhor de Deus. Saul queria saber o melhor do povo. Não, eu quero saber como é que está, né, o meu feedback com o povo. E a coisa ficou feia, porque eu li para você que ele morreu os filhos. O reinado dele foi passado e a glória dele foi esquecida. Isso aqui tudo passa, viu, gente? Tudo passa. Aonde você está, um dia vai passar. A casa que você vive vai passar. O trabalho que você tem vai passar. A velhice para alguns vai chegar, outros vão morrer mais cedo. Não sei o propósito de Deus. Mas eu quero dizer para você que tudo isso aqui passa. Sabe quando você vê uma flor e ela está lá bonita quando você passa. E quando você volta, vem um vento forte.
a flor já não está. Essa é a nossa vida aqui. Nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus em tudo, sabe? Em tudo, em todas as decisões. E você sabe quando Deus fala, você sabe. Você sabe quando você não está indo bem. Você sabe quando você tem que ser mais humilde, sabe? Você sabe, aquela pessoa que sabe ser gentil. Obrigada, muito obrigada. Boa noite, bom dia. Não custa nada falar isso. Com licença, desculpa-me, perdão. Sabe, gentileza gera gentileza. Agora você entra aí, sabe? Ai, que eu disse para fulano para fazer isso e não fez. Uma arrogância. Às vezes a pessoa ali, o seu funcionário, não está se sentindo bem, está passando com problema na casa dele. Sabe, tem dias que é assim. Tem dias que a pessoa, mesmo que ela queira, ela não consegue. E você mal-humorado, trata mal os funcionários, trata mal as pessoas da tua convivência, trata mal, não sabe sorrir. Eu sei que eu sempre, quando vou na escola levar o meu filho, tem uma mulher que eu observo ela. Ela não sorri para ninguém. Ela não consegue dizer um bom dia. Ela passa perto das pessoas e não sabe dizer bom dia. Talvez seja da personalidade dela, quem sou eu para julgar, mas não custa nada você olhar para a pessoa e dizer bom dia. Às vezes a pessoa está tão triste, mas o seu sorriso vai alegrar ela. Não custa nada você elogiar a pessoa. Você sabe que a pessoa tem ali qualidades para ser elogiadas. Não custa nada você abrir e falar assim, nossa, como você fez isso bem. Parabéns. Nossa, como você está bonita hoje, como você está bonito. Nossa, que lindo, que trabalho maravilhoso que você fez. Nossa, como você lê bem, como você fala bem, como você se expressa bem. Não custa nada falar isso, sabe? Nossa, você olha para a parte do corpo de uma pessoa, nossa, que mãos bonitas, que pés bonitos, que cabelo bonito que você tem. Não custa nada elogiar. Elogios geram elogios, gentileza gera gentileza. Sabe? A pessoa não sabe elogiar, não sabe dizer obrigado, mal educado. Mal educado. Ah, essa é minha personalidade. Aí depois uma pessoa não sorri para você, você fala, ai que mal educado, não sorri, e você sorri? Ai, não diz obrigado, e você diz obrigado? Porque a gente quando quer alguma coisa de uma pessoa, a gente tem que oferecer também, né? Não custa nada você ser gentil, não custa nada tratar as pessoas com dignidade, porque aquilo que você planta você vai colher para a sua própria vida. Não é para a vida do seu próximo, é para a sua própria vida, sabe? Às vezes você vai falar com uma pessoa, a pessoa vai ser estúpida com você. Ok, faz a sua parte, sabe? Vira as costas e segue o rumo adiante, mas a sua parte você fez. Porque a gente só dá o que a gente tem. O que você tem dentro de você? Saul, ele só dava o que ele tinha. O quê? A vontade de ser honrado, glorificado, ó rei maravilhoso. Ai, você é o rei, você é o cara. E Deus olhando ali, está sendo rejeitado por mim. Então a gente pode ser uma pessoa melhor nesse mundo. A gente pode fazer a diferença. E a gente pode muitas vezes, não, ou todas as vezes, obedecer em vez de sacrificar. A recompensa, eu sempre falo, não vem do homem. Não vem. Deus usa o homem, Deus usa as circunstâncias, porque nós estamos aqui na terra e nós precisamos um do outro. Mas a recompensa, ela vem de Deus. É Deus que abre as portas, é Deus que te coloca nos lugares, é Deus que usa as pessoas em seu favor, é Deus que te dá graça diante do homem. Deus deu graça para Esther diante do rei, sabia? Deus deu graça a Esther diante do eunuco, porque o eunuco amou Esther, bateu o olho nela, viu que ela era diferente. Graça de Deus. A graça de Deus. Às vezes eu chego nos lugares assim, gente, é pela graça. Às vezes eu converso com pessoas, eu vejo a graça de Deus, porque a pessoa ela se abre, assim instantâneo. Mas não é porque não, é a graça de Deus que está sobre a minha vida. Então, aprende assim, a fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Para de ser desobediente ao Senhor. Sabe, propósitos que Deus tem colocado no seu coração, faça, como Deus tem falado. Coisas que Deus tem orientado você para fazer nesses últimos dias, vai atrás. E Deus vai realizar o desejo do seu coração. Tem pessoas aqui que estão muito inquietas da alma. Mas a tua inquietude é por causa das suas próprias escolhas. Ou por falta de obedecer à palavra de Deus que Deus tem te orientado. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nesse dia.
Eu não sei onde você vai estar ouvindo essa mensagem, mas se ela chegou até você, é Deus falando com você. O que você precisa mudar? Você quer o quê? O feedback dos homens? Ou você quer a graça de Deus sobre a sua vida? Aprende a ser uma pessoa melhor num mundo tão ruim onde nós estamos vivendo. Sem amor, que hoje nós estamos vivendo aqui num período onde que só falta o amor. As pessoas não são compreensíveis. As pessoas não olham as pessoas com olhar de bondade. As pessoas olham as pessoas com olhar de julgamento. E nós muitas vezes fazemos isso. Se não vigiarmos e orarmos ao Senhor, nós pecamos também. Então Deus está instruindo você nesse dia, está te dando um direcionamento, seja uma pessoa melhor. Aonde você estiver, se você tiver uma sogra demoniada aí, sabe, aquela mulher insuportável, narcisista mesmo, que quer controlar sua vida, seu casamento, a vida do seu marido, aí o que você vai fazer? Vai tratar ela com gentileza, mesmo não merecendo, mesmo a sua vontade mandando ela para o inferno, bem dizer assim, mas você vai tratar ela bem. Porque você é filha de Deus, você é filho de Deus. E quem é filho e filha de Deus, serve de Deus Altíssimo, ele é diferente. Ele não é igual ao mundo, ele faz a diferença no mundo. Você é diferente, você tem que fazer a diferença no mundo. Não é o mundo que tem que entrar dentro de você. A humildade, ela não começa de fora. A humildade, ela começa de dentro. É a necessidade mais de Deus. É mais de Deus e menos de mim. É mais de Deus e menos de mim. Amém? Se Saul reconhecesse isso, que ele precisava mais de Deus e menos dele, ele tinha ficado, olha, muito tempo no reinado e os filhos tinham substituído. A descendência dele tinha herdado a terra. Então, se você quer ter honras de Deus, sabe? Seja uma pessoa humilde e você vai entender que quando a gente põe Deus acima de tudo e nós consideramos as pessoas que estão ao nosso lado, que nós precisamos dela, o reino trabalha em seu favor. Que essa palavra fique no seu coração. Até a próxima mensagem, né? Se o nosso Deus permitir. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa. Até a próxima mensagem. Fica bem. Um beijo forte aí no seu coração. Amém.